Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Iremos meditar na palavra de Deus. E nesses dias eu estava refletindo sobre, ainda hoje estava refletindo sobre a iniquidade se multiplicando. Realmente nós podemos perceber, nós podemos sentir, uma atmosfera muito preocupante a nível mundial, e sabemos que de uma hora para outra o homem da iniquidade pode se revelar, porque o sistema caótico, o sistema para promover o caos, o mal, está articulado a nível mundial. E nós estamos sentindo, vendo, percebendo estas coisas bem próximas de nós, aqui no Brasil. As pessoas, elas estão um pouco adormecidas em uma batalha política, é uma batalha ideológica, e muitos intitulam de uma luta entre partidos, direita e esquerda. Mas eu devo dizer a você que a coisa está além, muito além do que tudo isso, certo? Então, o que nos resta fazer? Pregar o Evangelho, falar de salvação, falar sobre quem tem a solução para este problema e que irá intervir de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural, e ninguém poderá resistir a esta ação divina, esta ação do próprio Criador, a intervenção do Criador, no momento em que a humanidade estará pedindo socorro, estará sem saída, não terá mais solução de nenhuma ordem humana para atender às suas necessidades e principalmente para resguardar a sua vida, a sua liberdade e, acima de tudo, a salvação. Então nós temos que falar do quê? Falar do Evangelho, falar de salvação, falar de Jesus Cristo. E é isto que nós iremos falar agora em Mateus. Quero meditar com você rapidamente, certo? Para que você possa, para esse vídeo não ficar muito longo, quero meditar com você em Mateus 1:21. 1:21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O mundo vive a saturação do pecado. O mundo vive a saturação da iniquidade. O mundo vive a saturação da corrupção, da injustiça, sem respeito algum ao ser humano, ao semelhante. Nós vemos em países aí realmente crianças sendo mortas, famílias sendo dizimadas, certo? Aqueles que se preocupam, na verdade, em falar das boas novas de salvação do Evangelho, estão sendo perseguidos, e aqueles que se manifestam, às vezes, com um discurso dizendo que são a favor da vida, nada fazem, não se manifestam, não dão sequer opinião quanto a isso. E a calamidade ela é tão grande que nós podemos ver até muitos governantes que pensavam, afirmavam, professavam, defendiam, implementavam leis
em favor da humanidade estão sendo tiradas do poder, tiradas, afastadas, certo? Nos Estados Unidos, em Israel, certo? Está uma luta terrível no Brasil. No Brasil, uma luta terrível. E é um sistema mundial que está justamente promovendo estas afrontas. Mas ele nasceu. Ele nasceu, viveu, né? Morreu e ressuscitou, está à destra de Deus, intercedendo por nós. Como as profecias, elas têm se cumprido, uma também se cumprirá cabalmente. É a redenção da igreja, do seu povo, do justo, do fiel, do temente, do que crer. Então, ele nos nasceu, né? Jesus, o Salvador para salvar e santificar, né? E santificar, certo? Tirar os pecados, tirar essas iniquidades, realmente expurgar esses malefícios do homem. Mas aquele que não abandonar e se arrepender será também eliminado, será também julgado. As nações serão julgadas, os governantes serão julgados, os reis serão julgados, certo? E a justiça, a verdadeira justiça, o justo juiz julgará com braço forte, com braço forte. Que maravilha é sabermos disso. Então, ele é o Salvador para salvar e santificar. Ele é o Redentor para libertar do pecado e das atitudes erradas. Nós podemos ver em 1 Pedro 1, 18, 19. 1 Pedro 1, 18, 19. Vamos tentar encontrar aqui rapidamente. 1 Pedro 1, 18... 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como do Cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Então, do fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Não são os nossos pais, os pais, essa menção de vossos pais, ela não fala do nosso pai carnal, né? Meu pai me ensinou coisas maravilhosas, ele não me ensinou coisas fúteis. Eu sei que você não ensina coisas fúteis aos seus filhos, certo? Mas esses pais aqui são relacionados aos tutores, aos falsos, os mercenários da fé, tá certo? A essas falácias que nós ouvimos as pessoas falarem aí nas redes sociais, nos canais de televisão, em rádio, envolvendo a questão da religião, envolvendo a questão da política, envolvendo a questão da justiça, tudo isso entre aspas. Tudo isso entre aspas. Então, esse povo que vivia debaixo desse fútil procedimento, nós vemos aí, se você ligar a televisão agora, você vai ver toda uma programação ensinando fútil procedimento. Entendeu? Então, não foi mediante a coisas corruptíveis,
Não foi mediante a prata ou ouro que nós fomos resgatados, que seremos transladados. Você está sendo resgatado, você está ouvindo esta palavra e você sabe que não tem saída. Existe somente um caminho. Ele está posto agora. Ou você escolhe a vida, ou escolhemos a vida ou a morte, ou o céu ou o inferno. Certo? É isto. Não tem minhas palavras. Tá ok? Então nós fomos resgatados desses fúteis procedimentos. O mundo está um mundo fútil. Fútil. Um mundo banal. A banalidade está generalizada no mundo. Certo? No mundo. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, a nova aliança, o pacto do sangue de Cristo. Então, justamente, é o que nós podemos ver. Ele é o Redentor. Ele é o Redentor. Ele é o mediador para unir, certo? Em 1 Timóteo 2,5, ele é o mediador para unir. Vamos tentar encontrar aqui, se porventura não der tempo de encontrar. 1 Timóteo, mas vamos lá. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Então não são tutores, não são aqueles que se intitulam de mestres, de doutores, certo? Aqueles que se intitulam de líderes eclesiásticos. Não. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo. Cristo. Não é religião, não é filosofia, não é ideologia, não é filosofia, não é política, certo? É Cristo. É Cristo. Não é? Então, prosseguindo, nós vamos ver aqui, então, ele é o mediador para unir. Cristo é o mediador para unir, né? O sumo sacerdote para interceder por nós. Ele é o sumo sacerdote para interceder por nós. Hebreus 7, 24 a 25. Hebreus 7, 24 a 25. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele vive para interceder por nós, né? Ele continua para sempre. O seu sacerdócio é imutável, não muda, é permanente, é eterno. Enquanto lá na velha aliança, os sacerdotes teriam que existir um sacerdote para sacrificar em favor do povo, né? Toda aquela liturgia, tudo aquilo, não. Acabou. O único sacerdote, o único sacrifício, o supremo sacerdote, eternamente, para sempre. Ele intercede por cada um de nós, por mim e por você, certo? Então este é o sumo sacerdote, cabeça para em tudo ter a
primazia. O Senhor é a cabeça, para que em tudo ter a primazia. Colossenses 1,18. Se não conseguir encontrar aqui agora, rapidamente, você dá uma pesquisada em casa. Colossenses, mas aqui, já estou encontrando aqui. Colossenses 1,18. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Igreja, quando eu me refiro às nações, os povos em toda a terra, isto a criatura, referindo-me à criatura, à igreja imaculada, à igreja santa, à igreja separada, a igreja realmente a esposa do Cordeiro, não instituição religiosa. Não estou falando, e a Bíblia nem se refere à instituição religiosa. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o primeiro. Ele tem a primazia em todas as coisas, certo? Se você se voltar a Ele, Ele terá primazia sobre a sua vida, sobre o seu destino, sobre o seu caminho, sobre o seu futuro, certo? Ele tem a primazia sobre todas as coisas. Este é o cabeça da eleita, certo? Rei para reinar. Ele, o Senhor, é rei para reinar. João 18, vamos lá, João 18, João 18, 33, 37. João 18, 33, 37. Você pode ir acompanhando também. João 18, 33, 37. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Rei dos judeus, né? Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores, para reinar. Esta que foi, né, a reação do sistema no momento em que a profecia estava se cumprindo. E esta de que ele assentará no trono e se posicionará como Rei dos reis e Senhor dos senhores, está a ponto de se cumprir. Está a ponto de se cumprir. As nações estão achando o sistema, os maus, os perversos, os injustos, acham que eles têm poder. Acham que eles têm poder. Acham que eles podem tudo, né? E fazem e acontecem. Mas virá o Rei dos Reis. E este sim reinará eternamente. E ai do injusto, e ai do perverso, ai daquele que realmente se levantou contra ele, contra o Eterno, e se achava todo poderoso, Lúcifer. E é este que conduz essas mentes doentias, estes homens perversos,
É Ele que conduz, Ele que orienta. Ele acha que ele pode induz os tolos achando que eles podem também, mas nada pode subsistir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O seu senhorio, o seu poder, todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra, certo? E, para concluir, ele é juiz. Ele é juiz para julgar. Atos 17, 31. Apocalipse 17, 31. Ele é juiz para julgar. 17, Atos 17. Meu Deus. Vamos lá. Apocalipse 17, né? Apocalipse 17. Rapidamente. É uma bênção. Falar do Salvador nesses momentos terríveis em que a humanidade está enfrentando é Atos. Atos 17, 31 é Apocalipse. É Atos 17. Atos 17, 31. Ele é juiz, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem é esse? Quem foi que ressuscitou dentre os mortos? Né? Quem é este varão? Né? Quem é este varão que ressuscitou dentre os mortos? Certo? O 30 diz o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, o arrependimento ainda há tempo. Mas só que a palavra de Deus diz também que nos últimos dias, aqueles que são sujos, eles hão de se sujar mais ainda. Aqueles que roubam, eles praticarão ainda mais. Você pergunta, quem sabe você já não tenha perguntado a si mesmo, eu já me perguntei, este indivíduo tem tanto, este indivíduo, ele, sabe, já poderia viver muito bem com o que tem. Ele não para, a corrupção não para, a corrupção não para, a corrupção não para, né? Então eles se sujam mais, eles se comprometem ainda mais com a perversidade, com o mal, com a corrupção. Eles se atolam, eles mergulham, eles se aprofundam e um ajuda o outro. É uma ciranda de perversos, né? Então é isso, certo? Mas louvado seja o nome do Senhor, que esta palavra ela se cumpre cabalmente. Não é motivo de termos temor. Tudo bem. Nós, às vezes, titubeamos em dois pensamentos, às vezes ficamos um pouco entristecidos pelo que vemos. Eu olho na TV, certo?
países que estão sendo realmente a ruína está imperando, o caos está estabelecido, a vida não vale um centavo em detrimento de poder, de força, ideologia, política, né? Tudo isso são narrativas falsas, porque na verdade existe uma programação mundial para ir de encontro ao bem, certo? Mas o bem prevalecerá, a justiça prevalecerá. Arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ao Deus eterno, imortal e invisível, honras e glórias pelos séculos dos séculos. Shalom, shalom, que Deus vos abençoe.